Pai do Senhor para todos, toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito a oportunidade e eu quero ler a palavra que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu quero ler no capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Então vamos lá. Porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Paulo estava na prisão, meus irmãos. E ele não tinha pregado em Colossos, né, Laodiceia. Ele não conhecia o Paulo, mas conheceu de nome. E tinha igrejas que alguém chegou e foram salvos. De repente, até alguns companheiros de Paulo. Mas Paulo, mesmo na prisão, é o período que ele veio de Jerusalém, foi preso em Jerusalém para ser julgado, e ele ficou mais ou menos 2 anos em Roma preso, e ficou na sua própria casa que ele alugou. E dali, então, ele escreveu bastante. E ele tinha um grande combate. Eu quero que vocês saibam, Colossenses, o combate que eu tenho por vocês. Combate a oração, a preocupação, a ansiedade que ele tinha de estar orando por eles, para que eles, os corações deles, fossem consolados. Então, meus irmãos, Paulo orava pedindo que a igreja que estava em Colossos, eles fossem também consolados. Ele orava também que eles estivessem unidos em amor, meus irmãos. É o amor que dá união. As igrejas precisam estar unidas em amor. Precisamos de amor. Sem amor não se resolve nada, meus irmãos. Na igreja, nós temos que estar no amor de Cristo. Então, Paulo orava por isso. E fosse enriquecido da plenitude da inteligência. Meus irmãos, Paulo não está falando agora uma inteligência humana. Ele está se referindo, vocês sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, da sabedoria, da graça. E essa sabedoria vem do Senhor Jesus. Ele é que tem para dar. E qual a finalidade que ele queria? Para conhecimento do mistério de Deus. Paulo está falando ainda de um mistério de Deus. E sabe quem é esse mistério de Deus? Cristo. E diz assim, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, meus irmãos, Cristo, Jesus Cristo é o mistério de Deus. E é difícil, humanamente, é um verdadeiro Deus. E era verdadeiro homem. Na pessoa de Jesus tinha as duas naturezas, meus irmãos. A natureza humana, com todos os seus problemas que pode ter, a sua ansiedade e tudo, só com uma coisa, ele nunca pecou. E tinha também a natureza divina. Dificilmente se podia ver nele a natureza divina. Mas ela apareceu, foi manifesta algumas vezes, quando ele estava caminhando sobre o mar. Qual homem que pode caminhar sobre as águas? Ali pelo poder se manifestou a natureza divina, sem estardalhaço. Quando ele chega lá na casa em Betânia, na região ali de Marta, né, e Maria, que Lázaro tinha morrido, estava 4 dias morto, meus irmãos. E é tanto que Marta disse, olha, já faz 4 dias que está cheirando mal. Sabe o que é que ela disse? Senhor, com 4 dias, em nossa cultura, ninguém pode ressuscitar mais. E ele já está podre. 4 dias enterrado está podre mesmo. Mas Jesus, sem estardalhaço, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, a natureza divina entrou ali. Tira a pedra, Marta. Manda tirar a pedra, Marta. E deixa o resto comigo. Não vai ter mau cheiro nem podridão, não. E o que é que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. Quem é que pode fazer isso?
Somente Deus. Então, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro o mistério de Deus. Até hoje, 2000 anos praticamente passado, com toda cultura que homens que Deus levantou com sabedoria dentro do plano da teologia, o Espírito Santo também, mas ainda torna-se um mistério a compreensão plena da pessoa de Cristo. O mistério, verdadeiro Deus, ele é Deus. É o verbo que a palavra... No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, Deus se fez carne, meus irmãos. O mistério. E o homem, querendo entender a pessoa de Cristo, dentro do entendimento humano, da inteligência humana, não consegue. Tem que ser a ajuda do Espírito Santo. O professor Espírito Santo. Mistério. É Deus. É Pai, ele é Filho, gerado de Deus, mas não criado. Que coisa poderosa, né? Ele é gerado de Deus, mas da mesma essência. Não é que num determinado tempo ele surgiu, não, sempre existiu. É igual ao Espírito Santo. Isso é tão poderoso, a divindade, para entender. Você quer ver o poder tão grande? Lá no capítulo 22 de Apocalipse, o que é que acontece? O João viu, lá no paraíso, no céu, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, lado a lado, meus irmãos, de mesmo nível. E para completar a trindade, do meio do trono de Deus e do Cordeiro saiu o rio da vida. O rio fala o quê? É água, né? A água fala o quê? Presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que coisa poderosa. O mistério de Deus. E ainda, quando nós começamos a analisar o mistério de Cristo, o mistério de Deus. Por isso que Paulo diz, ele se humilhou, ele sendo em forma de Deus. A versão que diz que sendo Deus está certo. E ele despojou-se, mas não deixou de ser Deus. Ele tomou uma forma de homem e até a cruz, mas não deixou de ser Deus. Coisa gloriosa, né? E depois, para que toda língua depois confesse que Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Essa palavra, quando fala que o Senhor, não soa muito forte para nós. Mas naqueles dias, falando na linguagem grega, o Senhor é Kyrios, era o substituto de Jeová. Você vê que mistério poderoso. E, até certo ponto, o verdadeiro Jeová, Adonai. Meus irmãos, por isso que quando Jesus disse, Tomé, vem aqui, toca os teus dedos, a tua mão na minha chaga. E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé ficou todo arrepiado, digamos assim. Eu estou diante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, você está diante de Deus, Cristo Deus, que está no teu coração pelo Espírito Santo. Sinta a presença dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te abençoar, porque Cristo é Deus. E é o mistério de Deus que o homem, na razão humana, não vai entender, mas ele é Deus, à luz da palavra. Que o Senhor te abençoe. Vamos então clamar a este Deus, Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Pai eterno, nós te agradecemos pela pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e é Deus, e abençoa todos aqueles que me ouvem, que possam ter esse entendimento. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o mistério. Amém.